Durante cerca de 1500 anos, os cristãos não tinham o privilégio de ter uma Bíblia na mão. Isso mesmo, foi por volta de 1439 e 40, nesses 2 anos aí, que a imprensa, como a gente veio a chamar, a prensa móvel, foi criada. Johannes Gutenberg inventou o modelo de tipo, e aí então a Bíblia na mão foi uma coisa. Por sinal, a Bíblia na mão do povo foi um dos grandes propulsores e alavancas da Reforma Protestante que veio depois de 1517 em diante. Então, tentar enfatizar o privilégio que é de ter uma Bíblia na mão é difícil. E embora eu tenha enfatizado isso demais, poucos daqueles que não traziam a Bíblia continuam na mesma coisa. Eu peço, exorto, conclamo, peço, e alguns fazem pouco caso e não trazem a espada sagrada. Como que você pode anotar? Como que você pode marcar? Como que você pode acompanhar? Como que você pode então crescer se você não tem a palavra do Senhor na sua mão? Aqueles que trouxeram, ergam-na para que eu possa ver. Ótimo, um número expressivo, parabéns. É um privilégio você ter esse livro na mão. É um privilégio que durante 1500 anos os cristãos não tiveram, e você tem hoje. Nós continuamos o exame da carta aos Filipenses. Hoje é a 18ª exposição sequencial que nós vamos fazer. Nós vamos abrir o 2º capítulo. Vamos trabalhar a primeira unidade do 2º capítulo. Essa primeira unidade tem 4 versículos. Eu gostaria que nós lêssemos, você lê na sua versão, eu leio a partir da Ara. Filipenses capítulo 2, a partir do 1º versículo. Diz assim, Paulo: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Pai querido, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, rocha minha e Deus meu. O povo de Deus apoiando diz: a unidade da igreja é algo precioso para Deus e, consequentemente, deveria ser precioso aos crentes. O Pai Celestial deseja que seus filhos vivam em paz, em harmonia e amor. Te pergunta o seguinte, qual é o pai terreno que fica feliz de ver os seus filhos brigando? Imagina um enterro, imagina um cenário de um enterro, no qual o pai pudesse contemplar, ou a mãe pudesse contemplar aquele enterro, e durante, mesmo com o corpo ainda quente, os filhos disputando, brigando, lutando pela herança. Que tragédia, que dor para o coração de uma mãe e de um pai, não apenas pela falta de respeito a ele ou a ela, mas pelo conflito dos filhos, já que o dinheiro, em muitas ocasiões, é motivo de conflito entre irmãos, às vezes inveja, às vezes ciúme, porque um irmão cresceu mais do que o outro em alguma dimensão, às vezes intelectualmente, ou financeiramente, ou teve filhos e o outro irmão não teve. Mas qual é o pai que não se agonia, que não se entristece quando vê os filhos brigando, porfiando e lutando entre eles? As desavenças,
as contendas, os bate-bocas, as porfias e todo tipo de desarmonia causam profundo pesar no coração de uma mãe e de um pai. Multiplica por 1000 o quanto dói no coração de Deus brigas entre crentes, contendas entre irmãs em Cristo, falta de perdão entre os irmãos da igreja. Se um pai e uma mãe já ficam aflitos e de coração apertado quando seus filhos físicos agem dessa maneira, quanto mais o Pai Celestial fica com o coração apertado. Imagine a angústia do Pai Celestial vendo o nosso desamor e os conflitos que por vezes acontecem entre nós. Em nossos dias, a verdadeira igreja de Jesus, a pura noiva do Senhor, enfrenta enormes desafios para se manter unida, para se manter uma virgem pura. Ataques satânicos, vindo de vários flancos, tentam minar e destruir a unidade da igreja. Exemplos poderiam ser multiplicados indefinidamente. A diabólica ideologia de gênero que muitos crentes têm comprado. A luta por justiça econômica dos povos africanos. Me lembro quando estava em Londres, a minha igreja, um tanto politicamente correta, aquela que eu atendia, resolveu fazer um cinturão ao redor do parlamento de Westminster na luta contra a dívida. Eu não fui. Não é o papel da igreja. Isso não é o papel da igreja. A luta pela salvação financeira dos povos. Podemos ajudar se quisermos particularmente. Isso não é o papel da igreja. A luta pela salvação econômica. O ecoterrorismo, causas ecológicas e ambientais de sustentabilidade que tem se tornado bandeira de algumas igrejas. E a mais recente luta por justiça racial, a chamada CRT, Critical Race Theory. Aqui, a solução para os problemas atuais do mundo é fazer com que pessoas hoje paguem por erros do passado. Isso aqui é um resumão desse pensamento que está vindo aí com muita força. Força você a pagar hoje, o que pessoas de um século, 500 anos, 200 anos atrás cometeram. Insere-se então cotas em diversas esferas político-sociais, embora muitas das vezes essas cotas funcionem como racismo às avessas. Lembro-me, quando estava na Escócia, da imigração dos muitos brancos africanos, os chamados africanos, que tiveram que migrar para a Escócia por causa da perseguição dos negros na África do Sul contra eles. Isso foi na era pós-Mandela. Essa filosofia CRT, que eu acabei de dizer, está desovando vários mutantes, como por exemplo a Latino CRT, a Asian CRT e outras. O resultado da adoção dessa teoria é a divisão e esfacelamento da igreja. Temos todos nós que ficar atentos a esses mais diversos tipos de pensamento que tendem a percolar a igreja e dividi-la. Eu assisti um vídeo recentemente, está na internet, qualquer pessoa pode ver, é público, então eu me sinto à vontade para compartilhar. Assisti um vídeo do ex-presidente da Junta Internacional de Missões, a antiga Junta de Richmond, o presidente, que é um jovem pastor, uma mega igreja, e ele disse, para meu espanto, e para que eu ficasse boquiaberto, e qualquer pessoa que tenha noção dessas teorias, dizendo que o grande problema da igreja dele era que ele era branco. É isso mesmo que você ouviu. O problema da igreja dele era que ele, como pastor, era branco. Eu fiquei pensando, meu Deus, quanta falta de discernimento, quanta falta de prudência, de discernimento,
Como que você compra uma filosofia dessa e traz para a igreja? Todos nós temos que ficar atentos para os mais diversos tipos de pensamento que tentam adentrar a igreja e tirá-la do seu foco. Lembremos que devemos lutar, repito, pela união e pureza da igreja, que é coluna e baluarte da verdade. 1 de Timóteo 3,15. Voltando a Filipenses, nós já vimos, Filipenses 1,27, que temos que cumprir, acima de tudo, vivendo de modo digno do Evangelho. 1,27, você que está com Filipenses aberto no seu colo, bata os olhos um pouquinho acima, você leu do 2 em diante, olha o 27. Acima de tudo, vivei de modo digno do Evangelho. Como devemos viver do modo digno do Evangelho? Você pergunta. Estando firmes em um só espírito, uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Que tremenda ênfase no valor da unidade, no valor da união. De igual forma, vemos em Efésios 4, deixa um dedo aí em Filipenses, volta um pouquinho, 3 ou 4 páginas, Efésios está pertinho, um pouco antes de Filipenses. Olha, que tremenda ênfase no valor da união, Efésios 4, de 1 a 6. Acompanha comigo. Como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Como que os efésios deveriam viver de modo digno da vocação? Verso 2. Sejam completamente humildes e dóceis. Sejam pacientes, apoiando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Por que razão? Porque há um só corpo, um só Espírito. Assim como a esperança para o qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Que tremenda e avassaladora ênfase no valor da unidade. De forma parentética, vale notar que este texto de Efésios chama toda a trindade para a unidade, conclama. Olha, versículo 4, um só Espírito Santo. Versículo 5, um só Senhor Jesus. Versículo 6, um Deus Pai. A referência à Santa Trindade mostra a diferença de papéis na unidade de propósito. As três pessoas unidas com um só objetivo. O nosso Deus Trino trabalha para a nossa união. O nosso Deus Trino deseja a nossa união. Ele anseia por harmonia, por paz no seio da igreja. Paulo deseja que esta paz, esta harmonia e amor floresçam na igreja dos Filipenses. Daí ele afirmar no verso 2, olha comigo um pouco mais abaixo, capítulo 2, verso 2. Olha comigo, completem a minha alegria pensando a mesma coisa, tendo o mesmo amor, sendo unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Talvez você pergunte nesta manhã, mas pastor Raik, é possível um grupo de crentes chegarem a esse nível de união? Isso aí é possível? Não é uma coisa mais imaginária do que de fato atingível? É possível. A Bíblia nos exorta para que a gente busque esse tipo de paz, esse tipo de união. Se a Bíblia comanda, é porque é uma possibilidade real. E qual é a chave para nós chegarmos lá? A chave para chegarmos lá pode ser reduzida a uma palavra: humildade. Deve estar escrito aqui atrás de mim. Humildade, a chave da unidade da igreja. O primeiro versículo desse capítulo 1 é um tanto denso, pelo menos eu achei, quando me debrucei sobre ele. De que forma esse verso está traduzido na tua Bíblia? Filipenses 2:1. De que maneira a tua Bíblia traduz esse versículo? A Nova Almeida atualizada traduz assim: se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se aprofunda o afeto
afeto e sentimento de compaixão. Bem interessante. Eu gostei muito da NVT. Quantos aqui por acaso têm a NVT? Aqui, alguns têm. A NVT transforma afirmações em perguntas. Que coisa interessante. A NVT transforma asserções em questionamentos retóricos. Olha como ela traduz. Há alguma motivação por estar em Cristo? Ele está perguntando. Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? A resposta para essas 4 perguntas é um enfático sim. Existe. Eu gostaria de tentar parafrasear, que a minha versão haikiana aqui, não é a NVT, mas a minha lá, uma maneira mais simples possível. Eu coloquei assim esse primeiro versículo. Há alguma motivação porque vocês estão em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor de Cristo? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então completem a minha alegria. Diante de tantos benefícios, diz Paulo, completem a minha alegria. Vocês têm usufruído desses benefícios? Então completem a minha alegria sendo unidos. À luz de tantos benefícios que vocês receberam, diz Paulo, a resposta de gratidão que se espera de vocês é união. Para que essa união seja alcançada, é necessária humildade. A humildade tem que permear os nossos relacionamentos. O direto oposto disso, o contraponto direto disso aqui é o seguinte: onde há orgulho e arrogância, não pode haver união. E quando há desunião, o Pai Celeste se entristece. Eu pergunto a vocês, meus irmãos, minhas irmãs, a quem interessa divisões, porfias, contendas, disputas e desunião? Quem é a única pessoa no universo que fica feliz diante dessas coisas? Só tem uma pessoa no cosmos que fica feliz com desunião, contenda e disputa, é Satanás. Todo pastor é um tipo de pai. E o pastor Paulo afirma que ficaria alegre se soubesse que suas ovelhas caminhavam em harmonia e união. Toda a congregação deve se esforçar para trazer alegria ao coração do seu pastor. Tal esforço não é de minha autoria, é um comando bíblico, é uma ordem bíblica. Toda a congregação deve tentar alegrar o coração do seu pastor. Você talvez esteja boquiaberto que eu esteja defendendo uma causa própria, mas não é de minha autoria isso aqui. Olhe comigo o que diz Hebreus 13, 17. Hebreus 13, 17. Hebreus 13, 17 diz assim: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja com alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Paulo fala sobre essa alegria explicitamente na parte A do versículo 12. Completai a minha alegria. De que maneira, Paulo? Você pergunta, de que maneira eu posso completar a tua alegria? Pensando a mesma coisa, tendo o mesmo amor, sendo unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. 4 pontos. Eu queria meter a lupa em cima desses 4 pontos, rapidamente. E aí então o restante dos versículos, versículo 3 e 4, a gente examina domingo que vem. Vamos então focar em cima deste versículo 2. Primeiro, pensem a mesma coisa, diz o apóstolo. A primeira marca da união é concordar em pensamento. Esse verbo grego, phroneo, traduzido como pensar, aparece, por exemplo, na NVI como atitude. Tenham a mesma atitude, a mesma palavra grega que está por trás. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se com pessoas de posição inferior.
Não sejam sábios aos vossos próprios olhos, diz Paulo. Tenham a mesma atitude. É interessante, e me chamou muita atenção, que essa mesma palavra aparece como contraponto para a desunião que está acontecendo na igreja em Filipos. Onde está isso? No capítulo 4, a mesma palavra aparece, mas apaziguando um conflito. Olha comigo no capítulo 4, vira uma página. Olha aí o que diz Paulo, tentando apaziguar duas senhoras. Filipenses 4, de 1 a 3. Ela aparece no verso 2. Portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus queridos, permaneçam deste modo firmes no Senhor. Peço, está aqui, a Evódia e a Sintique, que pensem concordemente no Senhor. Peço também a você, um colega de ministério dele, fiel companheiro de julgo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Notem bem, essas duas irmãs eram crentes super comprometidas, mulheres de Deus, porém haviam discordado entre elas e agora elas estavam hostis, estavam de bico, por assim dizer, uma com a outra. Todos nós temos recebido tantas bênçãos do nosso bom Pai, não é? À luz de tantos benefícios que temos recebido, a resposta de gratidão é união. Para que essa união seja alcançada, é necessário que a humildade permeie nossos relacionamentos. Você que discorda do seu irmão, busque pensar concordemente com ele, para o bem da nossa igreja. Sim, você que discorda, você que tem uma opinião diferente do seu irmão em Cristo, busque a união apesar da diferença, busque pensar concordemente, conforme diz o primeiro ponto. Segundo lugar, tenham o mesmo amor. Tenham o mesmo amor. A segunda marca da unidade espiritual é ter o mesmo agapen, o mesmo amor. Note aqui que há uma sequência nesse versículo 2. Acompanhe comigo. Primeiro, Paulo apela apenas para a razão. Pensem da mesma forma. Agora, ele apela para o coração dos filipenses. Se não for possível pensar em, vamos continuar nos amando, ele está dizendo. Se não for possível concordar, vamos concordar em discordar, mas continuar nos amando. Você pode não gostar das minhas ideias, mesmo assim você é comandado a me amar. Eu posso discordar de ti, apesar disso eu sou comandado a te amar. Noutras palavras, eu nunca posso deixar de te amar, embora porventura eu não consiga concordar no teu pensar. Não é o que Paulo nos exorta a fazer? Tenhais o mesmo amor. Nós precisamos amar uns aos outros e amar as mesmas coisas. Uma marca fundamental de identificação de um verdadeiro cristão é o amor pelos irmãos. Como que eu posso saber se sou salvo? Uma forma de eu saber que eu de fato sou salvo. Como eu posso saber se de fato eu passei das trevas para a luz? É uma pergunta muito interessante de se fazer. Eu tenho como saber isso? Se eu passei das trevas para a luz? O apóstolo João responde. 1 João 3, 14, 15. 1 João 3, 14, 15. Acompanha comigo a resposta que o apóstolo João dá. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que todo assassino não tem vida eterna permanente em si. Talvez você tente justificar nesta manhã comigo. Pastor Raik, mas teu irmão que é insuportável. Teu irmão aqui na igreja, tem uma irmã aqui na igreja que é insuportável, pastor. Por isso, eu não consigo gostar dela de jeito nenhum. Ouça o que o mesmo João diz nesta carta, 1 João 4, 20 a 21.
1 João, com palavras duríssimas do apóstolo João, para mim e para você. 1 João 4, 20 a 21. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento, ele nos deu esta ordem: quem ama a Deus, ame também seu irmão. E aqui, meus queridos, não está no meu script, mas eu acho que vale a observação. Amar o irmão não é necessariamente estar beijando, abraçando, não tem nada a ver com emocionalismo. Amar o irmão é desejar de coração o bem do irmão. Se ele precisar de mim, apesar dele não gostar de mim, eu ajudo. Isso é amar o irmão. Existe muita confusão quando se fala em amor, pela ideia romântica que temos, que o amor é uma emoção. A Bíblia mostra o amor como uma ação. É uma ação da vontade. Às vezes eu faço contra a minha vontade. Eu mostro que eu estou amando, agindo pelo irmão. Vemos então que, embora possamos pensar diferente do irmão, eu ainda assim sou comandado a amá-lo. Tal atitude nos faz parecido com Jesus, que amava todo mundo. Agindo desta forma, manteremos a unidade da igreja no vínculo da paz. Em terceiro lugar, sejam unidos de alma, diz aí o teu texto. A terceira marca da unidade espiritual é lutarmos para termos, literalmente, nossas almas juntas, é a palavra grega. É um termo composto. Paulo havia começado apelando para o pensar, depois apelou para o coração, o amor, e agora ele apela pela união das almas. Para que haja unidade na igreja, todos os esforços devem ser feitos. Todo o nosso ser deve se esmerar para que tenhamos uma igreja harmoniosa e em paz. Porque, à luz de tantos benefícios que nós recebemos, a resposta de gratidão que se espera de nós é uma luta pela união. Para que essa união seja alcançada, é necessário que a humildade permeie os nossos relacionamentos. Esta união de almas aqui se refere a ter o mesmo desejo, a mesma paixão, um profundo anseio pela glória de Deus. Uma igreja dividida e desunida não é gloriosa. Vocês concordam comigo? Uma igreja dividida, uma igreja desunida, uma igreja em que os membros estão brigando, não é uma igreja gloriosa. Quando lemos o livro de Atos, vemos que imediatamente após o Pentecostes, a igreja vivia de uma maneira gloriosa, gloriosíssima. E aí você pergunta, mas... E aí a gente poderia citar vários exemplos de como que a igreja multiplicou rapidamente, o Espírito se manifestou em poder, vários exemplos. Mas a grande pergunta é, por que a igreja vivia gloriosamente? Essa é uma pergunta, por que a igreja em Atos, principalmente no começo de Atos, vivia de uma maneira gloriosa? Olha a razão comigo em Atos 4:32. Rapidamente, Atos 4:32. Atos 4:32. Da multidão dos que creram, era o coração, era uma alma. Havia união na igreja. Amém, meus irmãos? Aí a igreja se tornou gloriosa, porque o povo de Deus estava agindo em união, em harmonia, em amor. Quarto e último ponto, no finalzinho do versículo 2. Tendo o mesmo sentimento. A quarta marca da unidade espiritual é ter o mesmo propósito. Como se Paulo estivesse nos mandando a remar na mesma direção, ter um único objetivo. O termo grego aqui também utiliza a mesma palavra que foi utilizada no verso 2, logo no começo. Pensem a mesma coisa. Primeiro ponto, é a mesma palavra. Pensar a mesma coisa e ter o mesmo propósito se completam. Se pensamos igual, teremos inevitavelmente o mesmo objetivo, o mesmo propósito. A beleza da igreja, a glória
da noiva de Jesus na terra é justamente a nossa harmonia, a nossa união. Para que essa união seja alcançada, é necessário que os nossos relacionamentos sejam percolados por humildade. Por último, vale dizer que a igreja na qual os crentes se amam e são unidos gera credibilidade ao Evangelho. O Evangelho fica muito mais crível, muito mais apelativo. O Evangelho ganha testemunho forte quando os irmãos se amam. Os ímpios só crerão no Evangelho se formos unidos. De onde o senhor está tirando essa ideia? De onde cargas d'água está vindo essa ideia? Eu bato na cobra e mostro o pau. João 17, 21. João 17, 21. Palavras da boca do próprio Cristo. Palavras da boca do Senhor Jesus. No meio da oração sacerdotal, Jesus disse assim: para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim, eu em ti, que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Qual é o objetivo da unidade? Qual é o objetivo de que haja amor entre nós e união? Para que o mundo olhe e creia que é verdade mesmo o Evangelho. Pensa no polo oposto disso comigo. Isso aqui também não está no meu escrito, mas raciocina comigo o polo oposto disso aqui. Quando a gente está brigando um com o outro, o ímpio diz: esse evangelho não vale nada. Olha aí a vida desses crentes. Olha os crentes criticando um ao outro, metendo pau no irmão. Esse evangelho deles é imprestável. Faz sentido, meus irmãos? É para ter união, para que o mundo acredite que Jesus veio ao mundo. A unidade da igreja é algo precioso a Deus e, consequentemente, deve ser precioso a nós crentes. O Pai Celestial deseja que vivamos em paz e harmonia e amor. Você pode estar dizendo: pastor Raik, eu entendi. Tá, eu entendi que é necessário que haja união. Tudo bem. Como que eu coloco em prática isso? Domingo que vem, versículos 3 e 4, a gente continua. Não deixe de estar aqui para juntos examinarmos aí a praticidade dessa união, em nome de Jesus. Amém.